Há um lado seu sobre o qual você não fala, nem com os amigos, nem com a parceira, talvez nem consigo mesmo. Você finge que não existe, brinca com ele, moraliza-o, ignora-o. Mais tarde da noite, quando tudo está em silêncio e ninguém está olhando, ele começa a falar. Desejo, sem filtro, cru, confuso. Não é o tipo de coisa que aparece em filmes ou em conversas educadas. Não se trata de amor, nem de sexo. Trata-se de poder, controle, submissão, vergonha, fantasia, medo. Carl Jung não evitou essa parte da psique humana. Ele a chamou pelo que realmente é, a sombra sexual. Ele não disse que era maligna, nem que deveria ser destruída. Disse algo muito mais desconfortável. Ela deveria ser integrada. Porque se você não confronta sua sombra sexual, ela vai confrontá-lo de maneiras imprevisíveis. Obsessão, vício, relacionamentos sabotados, entorpecimento emocional, explosões repentinas de vergonha, padrões que se repetem. Não importa o quanto você tente mudar, a sombra sexual não é apenas luxúria reprimida. É cada parte da sua sexualidade que disseram ser errada, suja, indigna de amor. É o desejo que você negou, a experiência que você enterrou, a fantasia que você julgou, a vulnerabilidade que você nunca se permitiu sentir. Ela vive no subsolo da sua psique, e assim como qualquer parte da sombra, não morre só porque você a ignora. Ela espera, cresce e, eventualmente, emerge. Talvez você ataque as pessoas que despertam desejo em você. Talvez continue buscando encontros vazios porque a intimidade te apavora. Talvez anseie ser dominado ou deseje dominar e se odeie por isso. Talvez confunda amor com desempenho. Talvez se sinta entorpecido durante o sexo. Ou pior ainda, talvez não sinta absolutamente nada. Você acha que há algo errado com você. Rotula isso como disfunção. Mas Jung diria que não é disfunção. É desconexão. Você não está quebrado. Está dividido. E a parte que foi exilada, a parte que você chamou de suja ou indigna, se transformou na sua sombra. Ela não está apenas escondida, está tentando voltar. A sombra sexual é onde suas feridas mais profundas se encontram com seus instintos mais primitivos, onde a repressão se transforma em distorção, onde a vergonha se torna obsessão, onde o seu eu não amado se torna perigoso. Jung advertiu: o que você não torna consciente retorna como destino. E nada retorna com mais força do que a energia sexual reprimida, porque não é apenas energia, é identidade, é anseio, é a parte mais honesta da sua humanidade tentando emergir. E, no entanto, a maioria das pessoas não fala sobre isso, nem na terapia, nem na espiritualidade, nem nos pensamentos mais íntimos. Mantém essa parte trancada porque ela não se encaixa na imagem que tentam sustentar. O homem bom, a mulher pura, a pessoa evoluída, a versão curada e moralmente impecável de si mesmas. Mas por trás da máscara, a sombra arde. E quanto mais você tenta suprimi-la, mais controle ela ganha. Você a verá nas fantasias que não escolheu, mas que não consegue esquecer. Nos sonhos que te deixam tremendo. Nos relacionamentos em que você desempenha papéis que não compreende. Na culpa que surge quando você tenta se sentir bem. No pânico silencioso quando alguém te vê profundamente. Porque a sombra sexual nem sempre é barulhenta. Às vezes, é silêncio. Um silêncio tão profundo que se transforma em distanciamento. Uma desconexão tão sutil que parece normal. Você chama isso de baixa libido. Você chama isso de estresse. Você chama isso de maturidade. Mas, na verdade, é luto. Luto pelas partes de você que nunca puderam ser reais. Desejos que nunca tiveram voz, atração que nunca encontrou um lar, poder que sempre foi considerado excessivo. Jung não disse que a sombra deve ser obedecida. Ele disse que ela deve ser conhecida, vista, dialogada. Porque quando você inicia essa conversa, algo muda. Você para de temer a si mesmo, para de se desculpar por ser humano, e começa o processo assustador e belo de se tornar completo. Não se trata de ceder a todos os impulsos. Trata-se de entender de onde vem o impulso. O que ele está tentando dizer? Que parte de você está tentando despertar? Porque por trás da sombra sexual há algo sagrado. Sua necessidade não satisfeita de plenitude.
Não apenas plenitude física, mas emocional, energética, integração no nível da alma. Sua sombra sexual não é uma prova de que você está doente. É uma prova de que você está fragmentado e que, finalmente, está começando a recuperar as partes de você que enterrou. Carl Jung disse: ninguém se ilumina fantasiando com figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É aqui que tudo começa. Não com fantasia, não com negação, mas com uma única pergunta honesta: que parte do seu desejo você enterrou? E quanto tem te custado mantê-lo oculto? Essa é a primeira rachadura na casca. A verdade é que sua sombra sexual não é sua inimiga. Ela é a parte de você que quer voltar para casa. E há uma razão pela qual te ensinaram a escondê-la. Não apenas seus pais, não apenas a religião, não apenas a cultura, mas a própria estrutura da sua psique. Carl Jung acreditava que a mente humana não se desenvolve como um todo unificado. Ela se fragmenta. Ela constrói muros para sobreviver. Quando você é jovem, qualquer coisa que pareça insegura, inaceitável ou socialmente perigosa é empurrada para a clandestinidade. Isso não é uma falha, é um mecanismo de defesa. O ego protege o que acredita que o ajudará a funcionar no mundo e enterra todo o resto. Essa parte enterrada se torna a sombra, e quando se trata de sexualidade, essa fragmentação costuma ser violenta e precoce. Porque o desejo não se refere apenas ao sexo. Trata-se de instinto, expressão, vulnerabilidade, controle. É a primeira vez que uma criança sente algo poderoso que não pode ser nomeado. E se essa energia é recebida com vergonha, punição ou silêncio, ela é cortada. A criança aprende: essa parte de mim não está segura. Essa parte de mim é ruim. Essa parte de mim precisa ser escondida. E o que fica escondido se distorce. Não desaparece. Ele sofre mutações. Jung alertou: qualquer coisa enterrada no inconsciente eventualmente emergirá, mas não em sua forma original. Retorna como medo, compulsão, projeção, porque o inconsciente não obedece às regras da lógica. Ele fala por símbolos, fala por meio de atração, repulsa, fantasia e desconforto. Ele projetará sua energia sexual não possuída nos outros. Você ficará obcecado por pessoas que personificam exatamente as partes de si mesmo que você rejeitou. Você as julgará, você as desejará, você as odiará, você tentará salvá-las. Mas o que você está realmente fazendo é tentando se recuperar. Essa é a armadilha da projeção. A psique tenta se completar por meio dos outros. Você pensa que se trata deles. Não se trata. Trata-se de você. A mulher em quem você não consegue parar de pensar. Do homem por quem você se sente atraído e ressentido. Das pessoas que você secretamente inveja ou envergonha em silêncio. Elas são espelhos. Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Isso inclui, e especialmente, reações sexuais. Se alguém te deixa desconfortável, pergunte a si mesmo: o que essa pessoa está expressando que eu reprimi? É liberdade? É domínio? É suavidade? É necessidade crua? É prazer sem culpa? Seja o que for, é seu também. Está apenas vivendo na sua sombra. E enquanto permanecer enterrado, você nunca será livre. Porque a repressão não leva à virtude. Ela leva à fragmentação. Você se torna meio vivo. Sorri educadamente, diz todas as coisas certas, demonstra inteligência emocional. Mas por baixo da superfície, algo o sufoca. Quanto mais refinado você se torna por fora, mais caos se acumula por dentro. Porque seu corpo se lembra do que sua mente nega. Ele dói em silêncio. Ele envia sinais. Ele te ativa quando você menos espera. O desejo não desaparece só porque você se treinou para ignorá-lo. Ele se torna obscuro. E quanto mais fundo ele se esconde, mais extremo se torna. É por isso que tantas pessoas vivem vidas duplas. Uma é limpa, organizada e racional. A outra é caótica, compulsiva e cheia de contradições inexplicáveis. Isso não é hipocrisia. É um sintoma de desconexão. E quanto mais desconectado você estiver da sua sombra, mais poder ela terá sobre você. Jung disse: a sombra é uma passagem estreita, uma porta estreita cuja dolorosa constrição ninguém que desce ao poço profundo é poupado.
Mas do outro lado dessa porta está a totalidade, porque sua sombra, especialmente sua sombra sexual, não é apenas onde suas feridas vivem, é onde sua energia vive, sua vitalidade, sua vivacidade, sua capacidade de se conectar, de criar, de vivenciar uma alegria que não é filtrada pela vergonha. Esta é a verdade oculta. A maioria das pessoas não se cansa por exaustão física. Elas se cansam porque estão constantemente se reprimindo. O esforço necessário para parecer apropriado, sentir-se apropriado, desejar o apropriado, esgota a alma. Jung observou isso em seus pacientes. Ele disse que o que chamamos de neurose é muitas vezes apenas o resultado de alguém evitando o sofrimento legítimo. As pessoas sofrem de qualquer maneira, mas em vez de superar isso, ficam presas em ciclos de vergonha. Então, qual é a saída? Não indulgência, não controle, não esterilização, mas conscientização. Sentar-se com as partes de você que o incomodam e perguntar: onde aprendi a temer essa parte de mim? Quem me disse que era errado? E o que aconteceria se eu me permitisse sentir isso? Não agir de acordo, não reprimir, apenas sentir. É assim que a integração começa, não moralizando a sombra, nem adorando-a, mas entrando em um relacionamento com ela, porque até que você faça isso, sua energia sexual permanecerá fragmentada. Ela vazará de maneiras que você não consegue controlar. Isso criará confusão, culpa, sabotagem, silêncio. Mas quando você começa a nomeá-la, compreendê-la e trazê-la à consciência, ela se transforma. Torna-se poder. Não dominação, mas agência. Não performance, mas presença. Não vazio, mas corporificação. Você não persegue mais coisas para se sentir completo. Você não suprime mais coisas para se sentir seguro. Você se encontra em seu ser pleno, cru, honesto, integrado. Jung disse que totalidade não é perfeição. A totalidade é a união dos opostos, e em nenhum lugar essa união é mais necessária do que na forma como você vivencia seu próprio desejo. Você não está errado por querer, você não está quebrado por sentir, mas você corre risco se continuar se dividindo entre quem você é e quem você acha que deveria ser. A sombra não permanecerá silenciosa para sempre, e se você não abrir a porta, ela atravessará a parede. Deixe-a falar agora, enquanto ainda pode ser ouvida suavemente, antes que volte mais alto, antes que retorne como destino. Você acha que está escolhendo por quem se sente atraído, por quem se apaixona, quem afasta, quem persegue. Mas por trás de cada decisão há um mapa que você não desenhou. Um projeto feito de silêncio, vergonha, infância, cultura, trauma, ausência. Foi sobre isso que Carl Jung nos alertou. Ele disse: aquilo que deixamos de tornar consciente torna-se destino. E em nenhum lugar esse aviso ecoa mais alto do que na sua sexualidade, porque você pode construir uma vida bela na superfície. Pode ter uma carreira, um parceiro, uma agenda, um sorriso. Mas se a sua sombra sexual ainda estiver enterrada, sua vida lentamente se tornará irreconhecível para você. Você acordará ao lado de alguém que não sente, tocará sem presença. Permanecerá em relacionamentos que o anestesiam e destruirá aqueles que o fazem sentir demais. Confundirá segurança emocional com tédio. Fugirá das profundezas porque elas lhe lembram dor. Desejará o que o fere e rejeitará o que o cura, sem entender o porquê. Jung sabia o que acontece quando uma pessoa se recusa a encontrar sua própria sombra. Ela não se distancia apenas. Ela se divide. E um eu dividido cria relacionamentos divididos. Você estará fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Sexualmente ativo, mas psicologicamente fechado. Sorrirá durante a intimidade enquanto algo dentro de você desaparece. E lentamente seu parceiro sentirá isso. Não saberá o que está faltando, mas sentirá. Vão pensar que é sobre eles. Vão se culpar. Vão questionar o próprio valor. Mas, na verdade, estão apenas diante de alguém que não se encarou. E é assim que a sombra sexual destrói relacionamentos. Não com violência, mas com o vazio. Você não pode dar o que não recuperou. Não consegue se conectar se estiver dividido em dois. Não consegue tocar outra alma se ainda tem medo da sua. E o mais assustador é que as pessoas se adaptam a isso. Elas tornam a dormência normal. Chamam isso de estabilidade.
Chamam isso de maturidade. Fingem que o fogo que um dia as percorreu era apenas juventude, mas no fundo elas sabem. Sabem que enterraram algo real e nenhuma performance pode substituí-lo. Essa é a consequência oculta de uma sombra sexual não revivida. Você não perde apenas a paixão, você perde a presença. E quando a presença morre, o amor se torna manutenção. Mas os danos não param nos relacionamentos. Eles se espalham para a maneira como você se move pelo mundo, para a sua criatividade, para a sua vida espiritual, para o seu senso de significado. Jung disse que a repressão da sexualidade leva à cisão psíquica não apenas no quarto, mas também na alma, porque a energia sexual não é apenas física, é simbólica, é arquetípica, é a força criativa bruta do seu ser tentando se mover através de você. E quando essa força é bloqueada, tudo desacelera. Você procrastina, você pensa demais, você se entorpece, você fantasia em vez de agir, você se esconde em vez de expressar. E tudo isso parece lógico, justificado, razoável. Mas não é razão, é resistência. Você está resistindo à própria vida. E o custo dessa resistência é invisível a princípio, até que se torne tudo. Até que você não reconheça seus próprios olhos, até que sua voz soe como a de um estranho, até que você pare de esperar que algo extraordinário lhe aconteça. Você chama isso de esgotamento, você chama isso de fadiga, mas Jung chamaria isso de desintegração. Você está sendo desmantelado pela sua própria recusa em sentir e a sociedade só reforça essa desconexão. Vivemos em um mundo hipersexualizado e emocionalmente estéril. Usamos a sexualidade para vender produtos, gerar cliques, chamar atenção, mas nunca nos conformamos com a sua verdade. Nunca nos perguntamos por que a perseguimos incansavelmente, mas raramente nos sentimos realizados. Por que podemos falar sobre desejo em voz alta e ainda assim sentir vergonha em silêncio? Por que desejamos intensamente, mas nos tocamos como se fôssemos feitos de vidro? Porque a sociedade não quer a sua totalidade. Ela quer a sua confusão. Quanto mais desconectado você estiver do seu mundo interior, mais fácil será manipulá-lo, monetizá-lo e distraí-lo. A sombra se torna lucrativa e você fica preso, meio acordado, meio vivo. Mas Jung não ofereceu desespero. Ele ofereceu confronto. Ele disse que encarar sua sombra é o começo da transformação. Que resgatar sua sombra sexual não se trata apenas de curar traumas. Trata-se de resgatar seu poder, porque quando você sabe o que te move, realmente sabe, você não pode mais ser controlado. Você para de ansiar por validação vazia. Você para de se contentar com intimidade sem vida. Você para de reprimir seus desejos para deixar os outros confortáveis. Você para de usar a sexualidade como performance e começa a vivê-la como presença. Mas você deve estar disposto a passar pelo fogo, a lamentar os anos em que se traiu, a sentir os desejos que nunca expressou em voz alta, a admitir que tem vivido uma vida que é apenas metade sua. E isso não é fraqueza. Isso não é regressão. Esse é o primeiro ato de se tornar inteiro. Porque o que o mundo chama de escuridão, Jung chamou de potencial. E no momento em que você se volta para a sua sombra, sua vida real começa. Não aquela construída sobre a negação, não aquela planejada para os outros, mas a vida que estava esperando por baixo o tempo todo. A sombra sexual não precisa ser consertada, ela precisa ser enfrentada, porque a única coisa mais perigosa do que o seu desejo é a sua recusa em satisfazê-lo. Você passou anos mantendo essa parte de você no escuro. Talvez não fosse sua intenção. Talvez você tenha pensado que isso a protegeria. Talvez lhe tenham dito que era a coisa certa a fazer. Estar limpo, estar bem, estar seguro. Mas a parte de você que você enterrou, que você negou, silenciou, escondeu, não desapareceu. Ela está esperando. Não para te machucar, não para te controlar, mas para ser vista. Porque sua sombra sexual não é maligna. É vida não integrada, poder não reivindicado, verdade não encontrada. E ela não vai a lugar nenhum. Você pode continuar se escondendo, ou pode se virar e encarar o que está te perseguindo. A escolha é simples. Integridade ou desempenho, presença ou dormência, uma vida vivida a partir da superfície
ou uma vida vivida a partir da alma? Comente abaixo. Estou pronto para resgatar o que enterrei. Inscreva-se no Psychic para mais verdades junguianas como esta. Pare de correr. É hora de voltar para casa. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo, porque enfrentar a própria sombra exige coragem, não palavras. Você encarou cada linha, cada verdade crua. Não fugiu, não se escondeu. Esse é o primeiro passo para recuperar o que você enterrou, a dor que você evitou, o desejo que você silenciou, o poder que você esqueceu. Obrigado por estar aqui, por se permitir sentir, por não fechar os olhos diante da verdade. A maioria foge, mas você ficou. E quem fica, renasce. Comente. Estou pronto para resgatar o que enterrei. Inscreva-se no Psychic para mais verdades junguianas como essa. Pare de correr. É hora de voltar para casa. Nos vemos no próximo vídeo. A verdade te espera. Em silêncio. Em 5 segundos.